Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, para que essa palavra que nós acabamos de ouvir possa entrar em nosso coração, se transformar em atitudes, gestos concretos de quem busca o Senhor, de quem está se esforçando a cada dia para ser melhor e mais santo. Amém? Nós, desde ontem, começamos um livro novo. Eu aconselho nesta semana, que antecede aí o advento, leiam por favor o livro de Daniel. Muito bonito, um livro que tem várias profecias, enigmas, enfim. Mas é interessante porque a gente sabe que Israel, a gente já aprendeu aqui, Israel sempre foi uma terra cobiçada. Sempre foi uma terra cobiçada. Primeiro vieram os assírios e depois vieram os babilônios, né, nessa região. E o contexto da leitura de hoje é justamente essa época. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ampliou o seu império, dominou toda aquela região, inclusive Israel. Levou cativo muita gente, roubou muita coisa lá do templo, enfim, cálices sagrados, que nossa semana a gente vai ver o que vai acontecer com o filho de Nabucodonosor, Baltazar, que Nabucodonosor roubou do templo os cálices sagrados. A gente vai ver o que vai acontecer, como Deus não deixa impune, né? E Nabucodonosor teve um sonho, e eu queria compartilhar com vocês o sonho de Nabucodonosor. Aí ó, eu queria que vocês olhassem para a televisão, quem está em casa está assistindo, né? A gente preparou algumas imagens, ali está Nabucodonosor sentadinho no seu trono, né? Isso, volta ali, né? Nabucodonosor, ele está lá, e ele teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar esse sonho, só que tinha um jovem de nome Daniel, esse jovem Daniel, e todos estavam ameaçados, enfim, lá está Daniel, pode olhar de novo lá, e chamou todos os magos, os videntes, ninguém conseguia. Daniel, né, que foi cativo também lá de Israel, e olha, eu sei interpretar esse sonho. Então lá, passa a próxima imagem lá, aí Daniel está conversando aí com Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor conta esse sonho, essa imagem. Olha, aí Daniel mostrando, interpretando para o rei o sonho, né? Olha, e o rei sonhou com essa imagem, ó, essa estátua. A gente viu na leitura os detalhes, pode colocar agora essa estátua. Então, que imagem? Uma grande figura, uma grande estátua, composta de várias partes. A cabeça dessa imagem era de ouro. Olha lá, a cabeça de ouro, pode olhar lá, fica olhando para a televisão, a cabeça de ouro, pode abaixar um pouquinho. O peito de prata, o quadril de bronze, pode passar para o quadril lá de bronze, as pernas de ferro, né, só que
os pés, né? Os pés, essa imagem de barro, de argila, né? Essa, olha, ó. Então a gente já tem, pode mostrar agora a imagem completa, né? Diminui aí, para a gente mostrar a imagem completa, para quem está em casa, para quem está aqui também aprender. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. E Daniel começou a interpretar, aí está a imagem completa, esse sonho. Daniel começou, olha, Nabucodonosor, é o seguinte, o senhor é rei, a tua época, né, essa época que o senhor está vivendo, essa época dourada, né, representando pela cabeça de ouro. Depois do senhor vem um outro povo, o povo persa, representado pela prata. Depois dos persas vem os gregos, representado pelo bronze. Depois, por último, um povo numeroso, um povo forte, um povo valente, um povo cruel, povo romano, né? Povo romano. Só que o povo representado pelo ferro e também pela argila. E conta a leitura que uma pedrinha saiu do nada e bateu aonde? No pé dessa grande imagem. Bateu no pé. Só que o pé era feito de quê? De barro, de argila. Você viu a imagem? De argila. E quando bateu no pé, o que aconteceu com a imagem inteira? Com a estátua inteira? Forte, poderosa, riqueza, prata, enfim. Ela se despencou e ficou tão pequena como um pó, desapareceu. E essa pedrinha que caiu no pé se transformou numa grande montanha, numa rocha firme e que jamais desapareceu. A gente sabe, a leitura vai explicar as profecias, que são os reinos que vão suceder depois da Babilônia, os reinos, enfim, o reino persa, o reino grego, o reino romano, enfim, e tudo isso vai desaparecer. E o único que vai manter essa pedra, essa rocha firme, que a gente sabe o nome, que vai se transformar numa grande e forte, poderosa montanha, que jamais vai se terminar. E aí a gente lembra de outra passagem que o Evangelho nos diz, né? No capítulo 7 de Mateus: feliz aquele homem, aquela mulher, aquele casal, que constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Vem o vento, tempestade, chuva, mas a casa não cai, porque estava edificada sobre a rocha. E coitado daquele casal, daquela pessoa que constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia, não tem base. Na primeira dificuldade, no primeiro vento, na primeira chuva, a casa cai, porque não tem alicerce, não tem base e desaparece. Essa estátua representa justamente esse poder. Essa pedrinha que cai nos pés dessa estátua é a própria palavra de Deus, é o próprio Evangelho, é a própria presença de Jesus, que depois que cai uma pedrinha pequenininha, mas se transforma numa grande montanha. E o que nos faz pensar esta imagem, essa profecia? Tem uma lição para nossas próprias vidas, gente. Quando Jesus no Evangelho, ele olhou o templo, né? O templo bonito, enfeitado. O próprio Jesus já havia anunciado, né? Já havia anunciado essa profecia. Olha, um dia esse grande templo, essa cidade, infelizmente, não ficará pedra sobre pedra, porque tudo será destruído. E aconteceu justamente isso. No ano 70 tudo foi destruído, né? Ou seja, as coisas superficiais, as coisas supérfluas, as coisas sem sentido. O que a gente aprende desta visão de Daniel, o grande profeta? Que por mais, gente, isso é uma lição para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Nós podemos ter ouro, prata, bronze, ferro, etc. Riquezas, às vezes riquezas nem tão materiais, mas coisas que nos escravizam, que nos prendem nossa cabeça, que nos dominam, que nos escravizam, o nosso peito, o nosso coração, sentimentos, enfim, que nos escravizam. Mas o importante de tudo isso é se fixar nos pés. Quando aquela pedrinha, uma simples pedrinha, insignificante pedrinha aparentemente, caiu nos pés daquela imagem, toda aquela imagem poderosa, forte, se desmoronou e quebrou e se destruiu. Não adianta você pensar, nós pensarmos assim nas riquezas, na nossa cabeça, no nosso peito, no nosso coração, nos bens materiais, enfim, acumular disso e nos preocuparmos com isso e nos deixarmos escravizar por isso. Se os nossos pés são de argila,
Se os nossos pés são de barro, porque uma hora a casa cai. Então o que nos ensina tudo isso, minha gente querida, né? Aí a pergunta que essa leitura nos faz, e para cada um de nós que estamos aqui: onde estão os teus pés? O que fundamenta a tua vida? O que fundamenta a tua existência? O que é importante para você? De repente você se preocupa com tantas coisas, e gasta o teu tempo com tantas coisas, e aí os teus pés são de argila, sem fundamento, sem consistência. Onde estão os teus pés? No que você fundamenta a tua existência? O que é essencial? O que é importante para você? Está chegando um tempo novo, um tempo de advento, que mais uma vez nós vamos recordar, reviver a primeira vinda de Jesus. O Natal, os enfeites, a manjedoura, isso nos emociona, esse espírito bonito. Só a gente não pode trocar de lugar. Nosso aniversariante é Jesus Cristo e não Papai Noel. A casa tem que ser a família, a comunidade, e não o shopping. A casa tem que ser a família, a comunidade, a igreja, e não o shopping center. Isso sim é o que fundamenta a nossa fé. Primeira vinda de Jesus. Mas o advento também vai nos recordar outro momento talvez mais importante, que a gente passa desapercebido. Jesus que veio, Jesus que vai voltar. O advento nos faz recordar, então, Jesus volta. Eu sempre tenho dito aqui, eu estou vendo gente de cabelo branco, eu tenho dito aqui, né? O tempo que nos falta viver, né? O tempo que nos resta nessa vida é menor do que aquilo que a gente já viveu. É ou não é? Tirando essas crianças de colo, jovens que estão aqui, mas o que nos resta é menor do que a gente já viveu. Então, onde estão os teus pés? Onde está o teu fundamento? O que é essencial para você? Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos agora, nesse instante, rezar um pouquinho com essas leituras. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por essas leituras de hoje, Senhor. Nós aprendemos através da profecia de Daniel que tudo termina, Senhor, tudo perece, tudo acaba, os reinos acabam, o que não acaba é a fé, o que não acaba é o amor. Senhor, nós queremos te pedir perdão se muitas vezes o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso dia a dia é tecido com essas preocupações do ouro, da prata, do bronze, do ferro. Isso acaba. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se a nossa vida teve como fundamento, está tendo como fundamento a argila, o barro que quebra, que não tem consistência nenhuma, que é areia. Pedimos perdão, Senhor, se nós estamos colocando o fundamento da nossa existência nessas coisas perecíveis. Mas o que não acaba é a fé, o que não acaba é o amor, o que não acaba é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha firme, Ele é a montanha sagrada que fundamenta a nossa existência. Que nós possamos subir a essa montanha, que nós possamos nos apegar a esta montanha, essa rocha firme, para que a nossa existência tenha sentido, para que lá na frente a gente não despenque de todo o império que porventura a gente possa construir, mesmo sem ter nada, mas a gente coloca o império no coração, no pensamento, que não leva a nada. Dê-nos, Senhor, essa graça de construir a nossa vida, de pautar a nossa vida naquilo que verdadeiramente tem sentido, no amor, na fé, na bondade, na caridade, no serviço, na generosidade, no bem que a gente faz, nas marcas que a gente deixa. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Obrigado, Senhor, e o perdão se nós estamos construindo a nossa vida como uma verdadeira estátua, bonita por fora, mas sem fundamento, sem consistência. Um dia ela cai. Dê-nos essa graça, Senhor, de firmar os nossos pés nessa rocha firme, que é o próprio Senhor. Diga para o Senhor assim: eu quero ser teu, Senhor, eu quero ser teu. Estou cansado dessa vida de pecado, desse fundamento sem sentido. Eu quero ser uma rocha firme no Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.